fazer uma palestra um tanto informativa, né, na qual eu tento mostrar uma nova perspectiva sobre os Aeons, né, de um ponto de vista mais histórico do que astrológico, né. A gente vai ver que um dos motivos de eu ter feito isso foi justamente quando a gente vai rever os marcos, né, referenciais da história, e a gente joga lá o Aeon de Ísis, né, por exemplo. O Aeon de Ísis seria mais ou menos 2.500 anos, né, antes de Jesus, assim, só para vocês terem uma ideia. E que seria a era de Áries, né? E quando a gente olha nesse período, existem certas inovações e desenvolvimentos da humanidade que a gente pode atribuir a Ísis, só que da maneira que eu vejo, a gente são coisas ligadas mais ao Aeon de Osíris, assim, mas isso de um ponto de vista histórico. É algo que eu vou tentar demonstrar para vocês hoje, que mudar um pouco desse parâmetro astrológico, né, das eras, um Aeon mais histórico e cultural. Até porque a precessão dos equinócios, né, não, os próprios astrólogos, eles não têm uma data muito bem definida, né? Tem vários estudos e cada autor fala uma coisa. Alguns, por exemplo, a maioria coloca o ano 2000 como referência, né? A partir de ano 2000, aí seria 2.500, 2.150 anos para frente, 2.150 anos para trás. Mas isso é uma data muito aleatória. Dentro de Telemann, né, a gente coloca o marco 1904, né, o recebimento do livro da lei. Mas aí então seria 2.150 para trás de 1904, 2.150 anos para frente do ano de 1904. Ou seja, astrologicamente falando, não é algo que ainda está definido, depende do autor. Por isso, abre brecha para a gente poder falar dessa nova perspectiva de um ponto de vista mais histórico, já que isso não está muito bem regulamentado, por assim dizer. Então, vou começar aqui o trabalho, a apresentação. A apresentação, o que eu busco, então, é fazer uma convergência entre o pensamento místico elaborado por Aleister Crowley, Dick Engels, e a fenomenologia da história das religiões de Mircea Eliade, para encontrar marcos e características históricas desses aeons, né? Então, ele é um trabalho que vou usar como alicerce esses autores, né? Engels e Eliade. E eles se complementam nesse ponto de vista, para encontrar essas características desses marcos. Eu vou utilizar mais ou menos 3 marcos, que seria a vida sexual, o tempo e o espaço sagrado. Então, primeiro vamos falar um pouco do Crowley, né? E como funciona esse ponto de vista dos Aeons, né? Equinócio dos deuses, o Aeon astrológico. Aleister Crowley é considerado um dos maiores magos do século XX, responsável pela fundamentação da doutrina de Telemann. Também foi cofundador da Astrum Argento e mais tarde líder da OTO. E então, isso aqui é só uma breve apresentação, né, para quem não conhece o Crowley. E que através dele houve a recepção, né, do livro da lei. Essa doutrina na qual Crowley fundamenta, né, que é chamada de Telemann, inicia-se com uma recepção do livro da lei, ou Liber Alvel Legis. Obviamente, né, que Telemann, a palavra em si e o conceito que ela carrega, já existia bem antes da recepção do livro da lei. No entanto, somente com essa recepção que
essa filosofia foi se tornando uma doutrina, que é parte mística, parte filosófica e parte mágica também. Então, no ano de 1904, foi realizado um ritual de invocação de uma inteligência pré-humana, chamado Aiwas, que era o ministro de Horus, na qual anunciava uma nova era. É interessante a gente ter em mente isso, porque uma das premissas, né, da doutrina de Telemann, né, é que é a inauguração de uma nova era. Verso 49. Abirrogados estão todos os rituais, todas as ordalhas, todas as palavras e sinais. Ra-Ro-Kut tomou o seu assento no Oriente, ao equinócio dos deuses. E Assar seja como Issa, e que também são um. Que Assar seja o adorante, e Issa que sofra. Ror, em seu secreto nome e esplendor, é o Senhor da iniciação. Então, nesse verso do livro da lei, há um indicativo da mudança de era, do equinócio dos deuses, na qual existia, então, a partir desse momento, de 1904, um novo período, uma nova era mística. É interessante no livro O Equinócio, como é que é? Equinócio dos Deuses, que acho que quem traduziu foi o Marcelo Mota, que quando a gente lê o livro seco, a gente não imagina, né, como é que foi. E o Crowley descreve certos momentos na qual ele parecia conversar com o Aiwas, né? Falava, oh, mas eu não entendi tal passagem. Aí Aiwas, no próximo verso, explicava isso. E dessa forma, então, a partir dessa recepção desse livro, né, através dessa inteligência pré-humana, surgiu essa nova era. O Marcelo Mota fala que esse surgimento está ligado ao fato de que Crowley conseguiu, em sua iniciação, né, atingir como se pode dizer, um novo nível, na qual nunca havia sido atingido assim por nenhum ser humano antes. De uma forma bem resumida. Ou seja, no momento que Crowley, então, conseguiu atingir aquele estágio de evolução humana, né, aquele plano espiritual, por assim dizer, foi inaugurado, então, aberto a possibilidade para que todos os outros seres humanos também conseguissem atingir isso. Dessa forma, então, aberta essa possibilidade, foi inaugurado, né, foi estabelecido essa nova era. Então, Aeon é definido como um período Aeon é caracterizado por fórmulas mágicas na qual há um aumento da habilidade humana de perceber a si mesmo e o universo. Esse aumento de habilidade humana de perceber a si mesmo e o universo acontece, né, através da mudança fundamental, né, na qual o Frater Achad, né, escreveu, né, quando a gente muda a nossa percepção da Terra para o Sol. Então, podemos dizer que a cada período de tempo há essa mudança dessa habilidade de perceber a si mesmo e o universo. E também, de uma forma metódica, né, e até mesmo pedagógica, essas divisões de tempo são úteis em demonstrar as diferenças de uma fórmula mágica e para outra. Isso é interessante quando a gente vai ver em magia paneônica, né, que cada período existe uma fórmula mágica na qual pode ser utilizado ou não. Então, como eu disse antes, o éon são dos equinócios, que dá mais ou menos uma idade astrológica de 2.150 anos. E, dessa forma, a gente pode relacionar
o Éon de Horus, né, o atual, inaugurado em 1904, com a Era de Aquário. O Éon de Osíris com Peixes e o anterior de Ísis com Áries. Só que aí entra o que eu falei, que seria o que eu queria estabelecer, essa mudança. Que cada éon seja estabelecido não pelo seu período astrológico, mas por características culturais da humanidade. Cada éon, então, é reconhecido 3 deuses egípcios: Ísis, Osíris e Horus, cada um correspondendo a um capítulo do livro da lei. No Confessions, né, no Confissões do Aleister Crowley, ele descreve um pouco isso. Essa questão dos éons, o Crowley, né, assim, pelo menos no que eu pesquisei, pode ser que tenha mais coisa, não há muito bem estabelecido lá que eu falei do equinócio, né, do advento do que foi traduzido pelo Marcelo Mota, também há um capítulo bem curto que ele descreve, e no Confessions há uma descrição um pouquinho maior, na qual ele fala: Ísis era quando o universo era concebido como simples, o alimento era extraído diretamente dela. Osíris, quando o universo era imaginado como catastrófico, amor, morte e ressurreição é o método pela qual a experiência foi construída. Essa é a tradução minha, então pode ser ver que dá bem ruim. E Horus, na qual passamos a envolver o reconhecimento do indivíduo com a unidade da sociedade. No entanto, quando a gente fala desses conceitos aqui que são bem vagos e joga nos aeons astrológicos, né, mais ou menos, por exemplo, em Ísis, 2.000 anos atrás, a gente pode até ser que isso aqui faça sentido. Mas Osíris, por exemplo, ele seria um aeon exclusivamente cristão, não falaria dos outras sociedades, abarcaria somente aquele pequeno recorte europeu na qual há o cristianismo. Então, o que eu pretendo demonstrar? Que é um aeon histórico, na qual, começando então pelo aeon sem nome, na qual culturalmente, né, seria ligado à selvageria, né? O momento histórico seria o Paleolítico. Depois aeon de Ísis, que seria a Bárbare, na qual historicamente seria o Neolítico e a Idade dos Metais. O aeon de Osíris, que seria culturalmente a civilização, que historicamente abarcaria a história antiga, medieval e moderna. E o aeon de Horus, que também seria a civilização, que é a história contemporânea que nós vemos hoje. Então vamos conhecer os pensadores que deram base para esse trabalho. Primeiro é o Friedrich Engels. Ele foi um industrial e teórico prussiano que, junto com Karl Marx, fundou o chamado socialismo científico ou marxismo. Também foi coautor de diversas obras com Marx, sendo a mais conhecida o Manifesto Comunista. De Engels, a gente vai extrair a lei do Estado, na qual o próprio Engels seria uma investigação materialística da história, sobre a instituição familiar e seu evolucionismo cultural, desde a pré-história até as grandes civilizações da antiguidade. Esse livro é muito interessante. Quando eu li ele pela primeira vez, abriu meus olhos para muitas coisas. Principalmente porque o livro tinha como objetivo rastrear as origens da opressão da mulher, levando em consideração que ele foi escrito em 1884. E buscavam a premissa que, se a opressão é uma construção social, faz-se um contraponto, então, ao fundamento biológico ou bíblico para a opressão feminina daquela época. Lembrando, né, que foi quando estava o primeiro movimento, né, ou a primeira geração feminista, né, de mulheres que buscavam se emancipar de sua família, poder votar e entre outras coisas.
que buscavam, então, desconstruir os conceitos biológicos, na qual o homem é mais forte, né, e a mulher é mais fraca, ou bíblico, né, para que a mulher se submetesse ao homem e àquela estrutura familiar daquela época. Então, a gente tem que ter em mente que quando o Engels escreve sobre a família e a propriedade privada e o Estado, ele escreve com a mão, assim, pode-se dizer, bem pesada, no sentido que ele quer realmente atacar essas instituições. Outra coisa também que a gente tem que considerar, nessa época a gente já estava bem no final, como se diz, falando de Ions, né, no final de o Ion de Osíris, né, na sua degradação total. Ou seja, já não era o seu esplendor de outrora. Já as instituições já estavam decaídas e essa decomposição das instituições continua até hoje, né, como a gente pode perceber. Mas nesse ponto era o ponto a origem da família, a propriedade privada, ele é baseado em um outro livro, o livro de Lewis Henry Morgan, que é considerado o fundador da antropologia moderna. Morgan, ele fez a sua pesquisa entre os iroqueses, né, que são os índios, né, originais estadunidenses do estado de Nova York, né, na costa leste, né, dos Estados Unidos. Morgan, junto com esses índios, né, ele procurou defender em uma série de livros, e principalmente o Ancient Society, de 1877, que a humanidade passa por um contínuo processo de evolução, não apenas biológica, mas a evolução sociocultural ulilinear. Ulilinear, essa palavra é bem interessante, porque quando a gente pega os Aeons de Ísis, Osíris e Horus, a gente vê que também é uma forma de evolução, né? Uma evolução, já existe uma proximidade entre os pensamentos, né? Para Morgan, todos os grupos humanos passam pelas mesmas etapas, ou seja, esse é o conceito de ulilinear. Selvageria, bárbara e civilização, conforme a tecnologia. Então, para Morgan, a tecnologia é o que seria o modo de classificar as sociedades, na selvageria, na bárbara e na civilização. Só que Morgan, ele só se ocupa naturalmente das duas primeiras, selvageria e bárbara, e da transição para a terceira, na qual Engels, no seu livro Na Origem da Família, se aprofunda um pouco mais sobre a civilização. O evolucionismo unilinear não relaciona a existência de estágios evolutivos a uma datação precisa e única para todas as sociedades. Por exemplo, em 1500, por exemplo, uma datação única, a gente coloca uma data na qual, a partir daquilo, a humanidade se transformaria. E isso, para o Morgan e o evolucionismo cultural, não funciona assim. Então, quando a gente fala dessa forma, os portugueses, como uma forma de exemplo, eles já estavam no estágio da civilização. O evolucionismo cultural tenta provar a continuidade entre as culturas primitivas e as mais avançadas, criticando os que separavam o selvagem pagão e o civilizado cristão. Isso também são teorias, né, que na época, né, falava da degeneração, né, da sociedade, e mostrava que o europeu, ele tinha, como se diz, a premissa, né, de, por exemplo, escravizar, né, outros povos, pois não se consideravam eles parte da humanidade. Não consideravam eles como homens, né? E o evolucionismo linear buscava justamente desconstruir isso, mostrar que, na verdade, sim, eram homens, só que em outro estágio de evolução. Então, tinha essa questão. Só que, como é um livro já antigo, né, já existe uma visão muito crítica sobre o trabalho de Morgan. Primeiro, que é o referencial que
se a gente levar em conta a tecnologia somente, a cultura ocidental seria considerada o ápice da evolução em detrimento das outras. Isso é a primeira visão crítica. Depois, teve um antropólogo chamado Franz Boas, de 1858 a 1942, quando ele faleceu. Ele desenvolve a teoria do particularismo histórico, na qual cada sociedade tem o seu próprio desenvolvimento histórico e único, e deve ser entendida com base em seu próprio contexto cultural e ambiental específico. Então, o Franz Boas, com essa teoria, ele quebra a unilinear, a evolução unilinear. Então, não existe um estágio obrigatório na qual todos devem passar. Mas depois, mais precisamente depois da Segunda Guerra, né, o evolucionismo, né, ele ganha muita força e volta de novo com algumas teorias. Uma de Leslie White, na qual propõe a teoria energética da evolução, que ao invés da tecnologia tem como base a energia. É uma teoria até interessante, na qual começa, por exemplo, a energia como braçal seria o primeiro nível, depois ainda tem energia elétrica, Edward, que propõe a evolução multilinear, que examinava o modo como a sociedade se adaptava ao seu ambiente. Ou seja, o evolucionismo na antropologia não foi totalmente descartado. Surgiu várias outras teorias. Então, mas por que então utilizar o trabalho do Morgan, já que ele é antigo, né? Já que a ciência, né, que ele fez já foi superada e também, né, infelizmente eu não coloquei aqui por escrito, o trabalho dele houve um revés. Por mais que ele tentasse mostrar a continuidade, né, da evolução, né, que os seres humanos eram os mesmos, independente do seu estágio evolucionário, de uma certa forma foi se apropriada essa teoria dele através do darwinismo social, né, e utilizado isso como uma forma de que justificativa para que os europeus colonizassem, forma de propagar a civilização ou impor a civilização. Então, mas por que utilizar isso? A justificativa é que através da busca da instituição familiar e os avanços tecnológicos, podemos depreender o momento histórico da passagem dos éons de Ísis para Osíris. Segundo, é o parâmetro de estágios culturais, que é ideal para expressar os éons que coexistem numa experiência simultânea ultradimensional e extratemporal. Como eu falei lá em cima, quando os portugueses chegaram no estágio de evolução assim cultural, em comparação com os índios, era um outro estágio. E dessa forma se adequam mais à teoria dos éons, né? Porque se a gente for ver, Ísis, Osíris e Horus é uma evolução unilinear. Então, a melhor forma de trazer isso para uma perspectiva histórica seria também a terminologia vitoriana de Morgan também se adequa bastante ao sentido que Crowley dá à história. Então, a gente tendo em vista esses aspectos, né, assim, críticos do trabalho do Morgan, nós podemos traçar e comparar isso com o trabalho do Crowley. E é bem interessante porque certos aspectos eles se encaixam perfeitamente. O outro autor que a gente vai se basear no trabalho é o Mircea Eliade, que é considerado um dos maiores nomes do século XX da ciência da religião. Mircea Eliade ele tem um trabalho fenomenal e possui e trabalhou muito os conceitos de sagrado e profano. O sagrado é a transformação do caos em cosmos, né? Caos assim da desorganização em organização, né? De transformar aquilo que não tem sentido em algo que pode ter significado. O homem, então, toma conhecimento do sagrado porque este se manifesta diferente do profano.
através de um poder superior ou hierofania, né? Uma Porque o profano e sagrado, eles se opõem em si, mas se complementam. Ou seja, não pode existir o sagrado sem o profano, da mesma forma que não existe o profano sem o sagrado. Para fins desse trabalho, nas palavras de Eliade, buscamos então, nesse todo esse contexto, né, não a variedade infinita das experiências religiosas, mas os seus elementos de unidade. Isso é importante, né, porque, como a gente viu, existe teorias, né, da multilinear, né, e cada sociedade existe o seu contexto, né, mas quando a gente fala de elementos de unidade, a gente quer então olhar o que caracteriza então uma sociedade, né, ou um povo, ou uma cultura que está nos parâmetros do Aion de Ísis, ou no Aion de Horus, ou de Osíris. É isso que a gente vai buscar. Porque lógico que se a gente for pegar elemento por elemento, o universo se expande numa fractal infinita, na qual a gente não vai conseguir ver aquilo que a gente só vai ver aquilo que distingue. Então, nesse trabalho, eu quero buscar os elementos que unem através de 3 elementos: a vida sexual, o tempo e o espaço sagrado. A vida sexual vai ser baseado no trabalho do Engels, né, e o tempo e espaço sagrado do Eliade. O estágio da selvageria. O Aion sem nome engloba todo o paleolítico. Ele teria a visão de mundo do animismo, sonho e magic do espírito. Todas as coisas são animadas por espíritos. É um submundo onde o conhecimento e poder podem ser obtidos. A comida era obtida por caça, pesca e coleta. A forma deus desse Aion é Bes na Malte, né? O deus anão, segundo o Kenneth Grant. Ele é caracterizado pelo estágio da selvageria, né? E nessa foto aqui eu coloquei o homem paleolítico, né? Que é entre o Homo erectus e o Neandertal. Por quê? Porque muito desses estágios hoje em dia já foi superado e existe poucos seres humanos que ainda vivem exclusivamente no estágio de selvageria, como vocês vão entender mais para frente. Então, o Morgan ele divide a selvageria e os outros em inferior, médio e superior. A vivem nas florestas e são coletores e carniceiros. O principal progresso é a formação da linguagem articulada. É interessante que se a gente for, quem leu o Ascensão de Prometeus, né, vai ver que essa linguagem articulada se refere ao circuito semântico, ou seja, nesse estágio foi quando começou a se desenvolver a própria forma de se comunicar entre os hominídeos. A vida sexual era caracterizada pela família por grupos, era coletiva. Os homens praticavam a poligamia e as mulheres a poliandria. Os filhos eram considerados comuns e é denominado matrimônio por grupo. E nesse estágio, as relações carnais são marcadas pelo cio comum aos animais. Cio no sentido de cio mesmo, porque segundo esses autores, né, o homem, né, ou o homem pré-homem, né, assim, não sei como a forma que vocês preferem, ele ainda não era um Homo sapiens como a gente conhece hoje, era um hominídeo, no qual as suas características eram essas. Essa aqui é um tipo que não existe mais. Então, a gente já a alimentação dos peixes e a domesticação do fogo, na qual o que os historiadores chamam de Idade da Pedra Lascada ou Paleolítico, que seria mais ou menos entre 2 milhões de anos a 5 mil anos antes de Cristo, né? Antes da Era Comum.
Só que nesse ponto, Morgan, né, ele comete não um erro, né, mas segundo depois pesquisas posteriores, né, a domesticação do fogo começou muito tempo antes do que ele datou. Pode-se dizer que começou até na selvageria inferior, por assim dizer. E a alimentação do peixe também. Para Morgan, o peixe só poderia ser consumido depois da descoberta do fogo. E essa relação não se concretiza, né, com a ciência. Essa especulação dele, então, não se provou certa. Nesse período surge a família consanguínea, na qual todos os membros daquela geração são maridos e mulheres entre si. Membros daquela geração pode, assim, exclui-se o avô e a avó. Então, haveria somente relação entre, por exemplo, o avô e a avó são de uma geração, o pai e a mãe são de outra, o filho e a filha são de outra. Então, não haveria relações entre as gerações anteriores e posteriores, somente naquela mesma geração. Não havia barreiras impostas pela cultura para relações sexuais, exceto entre pais e filhos, avô, etc., como eu falei. Engels escreve que em todas as formas de família por grupos ou consanguínea, não se pode saber quem é o pai de uma criança, mas sabe-se quem é a mãe. E é interessante, então, que nesse ponto, segundo Ascensão de Prometeus, né, no modelo de 8 circuitos, começa a se desenvolver o quarto circuito, o sócio-sexual, pois começa a estabelecer essas restrições. Já, como eu falei, comparando com a família anterior, na qual não havia restrição nenhuma. Selvageria superior. Surge o arco e flecha. Os animais caçados são um alimento regular. E o arco e flecha foi para a selvageria o que a espada de ferro foi para a bárbara e a arma de fogo para a civilização. Nesse estágio, atualmente ainda existe certos grupos que vivem assim, né? Que são conhecidos como caçadores-coletores. Em 1500, na Era Comum, existiam muitos, né? Espalhados na Europa, nas Américas, né? Na África e Oceania. Hoje em dia existe muito pouco. Pesquisando alguns povos, o Hadza na Tanzânia e o povo Aka do Congo ainda vivem, né? Como caçadores-coletores. Para quem não sabe, caçadores-coletores são um povo nômade, né, na qual habitam um determinado área por um tempo, depois muda quando a caça, né, e os recursos daquela área se tornam escassos. Eita. E a forma familiar, né, desse período, né, dessa época, é a família Punaluana. Começa então uma nova proibições, né? Engels diz: uma vez proibidas as relações sexuais entre todos os irmãos e irmãs, inclusive os colaterais mais distantes por linha materna, o grupo se transforma numa gens, né? Gens, para quem não sabe, né, é o nome que dá para gentílico, né? Ou clã, tribo. Então, a família começa a ganhar cada vez mais forma. É interessante o que antes era proibido, proibido não, mas regulado de uma certa forma pela seleção natural, agora surge a lei moral, né? Aquele desenvolvimento da consciência sociossexual, né? Começa a se aperfeiçoar cada vez mais. Nesse momento, então, a lei moral proíbe, sob pena de infâmia, o incesto e essas relações entre parentes. E, com a exclusão de suas próprias irmãs, essas mulheres se chamavam punaluas. Isso na pesquisa do Morgan, né, de, de tribos que viviam assim sob essa configuração familiar. No Havaí, ele descobriu
Lua, por isso a família Cuna-Luliana. Esse é o tipo de família mais comum no estágio selvagem e no inferior da Bárbara. Os gens são grupos de pessoas que eram parentes através do seu ancestral feminino. A linhagem só pode ser estabelecida pelo lado materno ou matrilinear. Então, a gente tem que entender que dentro dessas tribos, dessas famílias, né, só se reconheciam, né, a linhagem pela mãe, uma vez que existia um grande número de parceiros, né, ficava muito, como se diz, até impossível de saber quem era o pai. Mas isso mudou mais lá para frente. Então, a sacralidade no estado selvagem. O cosmo é totalmente sacralizado e a erofania é marcada pelo mundo animal. Mitos passam de geração em geração, não possuem líderes religiosos e praticam ritos de passagem. O espaço sagrado nesse estágio são revelados por animais através de sinais. Os sinais, para quem não sabe, é uma forma até de oráculo, né, utilizado hoje em dia, né, para alguns grupos, e foi muito utilizado antigamente. Por exemplo, quando se via um pássaro voando para uma direção ou para uma outra, era uma forma de oráculo por sinais. Quando não havia sinais, o homem provocava-o através de evocações. No lugar que mata um animal, ergue-se um santuário, por exemplo, ou como algumas pessoas podem ter visto em aqueles filmes que mostravam os gregos, né, quando eles iam para uma batalha, eles sacrificavam um boi, né, e das entranhas que caíam no chão, eles liam, né, por exemplo, os sinais que marcavam aquela batalha, por exemplo. Isso são resquícios dessa época. A consagração de um território ou um poste ritual, que é o totem, né? Também pode ser uma árvore, é similar à própria criação cósmica. Esse totem ou árvore, ela significa axis mundi, né? O eixo do mundo, o local mais próximo do sagrado. Esse é um conceito do Eliade, como a gente viu, né? O sagrado é transformar o caos em cosmos, né? Ou a desorganização em organização. Então, no momento que havia a consagração de um território, né? Ou de um poste ritual, aquele lugar ele se tornava organizado, começava a organização humana. Então, ele deixava de ser o caos e começava a se tornar o cosmos daquela sociedade. Nesse estágio, o tempo sagrado renova a obra dos deuses, a cosmogonia, através dos festivais. Eliade fala que ele tem uma teoria, né, que é a teoria do eterno retorno à era mítica. Esses rituais eram marcados pelos ritmos cósmicos de ordem e harmonia e foi estabelecido pelos deuses de outrora. Por exemplo, a gente pode ver quando há um equinócio ou solstício, né, que é a hierofania do sagrado celeste, mostrando o ritmo, né, daquele cosmos. Então, os povos, nessas datas festivas, né, e isso, né, no tempo de selvageria, eles se reuniam e celebravam de acordo com a sua cosmogonia. Se o Deus fez, por exemplo, isso, nós realizamos um ritual não em rememoração, mas uma forma que nós estamos retornando aquele tempo. É interessante que a forma que as culturas viam que naquela data específica é diferente de hoje, como a gente imagina, vamos fazer uma celebração. Não era só uma celebração, era uma forma na qual os deuses refaziam o ciclo. E é interessante que o tempo sagrado é o momento, então, da imitação dos deuses. Só que dependendo da cosmogonia, existiam certos rituais que poderiam ser chamados até de sangrentos, né? Sacrifícios, que são justificados por justamente essa cosmogonia divina.
por exemplo, há um mito comum entre os paleocultivadores que uma divindade foi imolada para que pudesse brotar vegetais naquele local. Então, naquele tempo sagrado, naquela celebração, se realizava o mesmo sacrifício que os deuses fizeram. Eles repetiam isso. E essa repetição, como eu falei, não é uma simples celebração. Eles estavam buscando voltar àquela era mítica, né? Vivenciar aquela era mística, sempre olhando para o passado. Também, nessa época, surge a crença na imortalidade do espírito após a morte, na qual é demonstrada por diversas sepulturas paleolíticas, na qual muitos ocre vermelha, né? Aquele pozinho vermelho. Supõe-se então que disso começa o culto aos ancestrais, né? Isso é de um ponto de vista histórico, né? De acordo com a ciência espiritual, né? A gente sabe que o ser humano naquela época, a sua mentalidade e sua configuração espiritual, ele tinha uma forma de clarividência diferente da que a gente tem hoje. Ele tinha um contato com o mundo espiritual muito maior. E nesse estágio também tem o fetichismo, né? Que foi descoberto através desses objetos mágicos, né? Conforme a gente vê, né, nas descobertas paleolíticas das estatuetas de Vênus, na qual foram encontradas da Europa até a Sibéria, sendo alguns objetos de cerâmica mais antigos do mundo. Esse aí, por exemplo, é o Vênus de Holdfels, né? Que é a estatueta mais antiga. Ela tem 40 mil anos e foi feito de marfim de mamute. É interessante que uma das primeiras premissas que eu tive foi de que essas estatuetas marcavam o Aion de Ísis, né? Um indicativo desse Aion. Só que eu estava enganado, porque esses objetos, né? Ligado à procriação, do que um culto em si à figura feminina. Isso a gente vai ver mais lá para frente. Então, começa o Aion de Ísis, que seria no estágio cultural da bárbare, né? Barbárie. O Aion de Ísis traz força feminina para o foco, como a deusa, a mãe criadora, a terra fértil, a lua alternante. A mudança de consciência é o cuidado e controle das fontes de nutrição. Isso aí, quando eu vi esse conceito, bateu certinho com as pesquisas históricas. Esse texto aqui, eu acho que ele é o texto lá do artigo de magia paneônica, que até saiu na revista 777, que é um texto da Soro Meral, eu acho, não lembro de cabeça. Mas o foco é o cuidado e controle das fontes de nutrição. Os magos desse Aeon tomaram a deusa, a mãe, como exemplo mais claro do tipo de atitude para se ter perante a vida. Do Aeon, os homens eram ignorantes sobre os mistérios do sexo e do nascimento, da sua causa e efeito. A vida parecia vir apenas da mulher. O sangue escorria de seu corpo inexplicavelmente, com o mesmo ciclo que a lua tinha. Quando o ciclo de sangramento era interrompido, a barriga dela inchava durante 9 luas até que uma nova vida brotasse. Então, esse é o estágio cultural da bárbare. A sociedade humana já está mais desenvolvida. Então, segundo Morgan, a bárbare inferior ela é caracterizada pela cerâmica, seja por invenção original ou por adoção. Só que historicamente a cerâmica, né, ela foi utilizada, já era utilizada há muito tempo antes dessa datação do Morgan. A diferença é que é a cerâmica utilizada como utensílio doméstico, que caracteriza a bárbara inferior. Como a gente viu, por exemplo, aquelas estatuetas mesmo eram feitas de cerâmica, de argila. Só que como
Surge a Bárbara Média. Começou com a domesticação de animais no Velho Mundo e a agricultura de irrigação nas Américas. Historicamente, era a era da pedra polida, ou neolítico, né, que de 5.000 a 3.000 anos antes de Cristo. Foi a transição do estilo de vida de caçador-coletor para um agrícola e sedentário. Essa revolução do neolítico foi o que caracterizou, como a gente vai ver, o Aeon de Ísis. Por quê? Vocês vão ver. A família dessa época é a Sindiásmica. Então, surgem novas proibições de relações. Agora, parentes distantes e outros também estão fora das relações, da possibilidade de matrimônio, na qual se denomina, então, essa nova configuração de sindiásmica ou pré-monogâmica, na qual é a família mais comum no estado da Bárbara. Nessa família surge pela primeira vez o pai autêntico, ou seja, se conhece o que não significa matriarcal. Matrilinear, na qual o destaque é para sua mãe, como você é descendente dela, como até hoje os judeus são, né? Só é considerado judeu quem tem mãe judia, né? Quem nasceu de uma mãe judia. Mas isso não significa que é matriarcal, como algumas pessoas entendem, porque matriarcal seria um governo feminino, né? Ou um governo de mães, né? E não é assim. As mães, elas constituem uma grande força dentro das tribos, tanto que não hesitavam quando a ocasião exigia em destituir um chefe e rebaixá-lo à condição de um simples guerreiro. Ou seja, nessa época, então, as mães, né, dentro da gente, tinham um papel político preponderante, como qualquer outra pessoa. A divisão de trabalho, nessa época, só existia entre os dois sexos. É interessante que o Engels escreve que algumas pessoas poderiam considerar essa divisão de trabalho injusta, né? Na qual, aparentemente, as mulheres trabalhavam muito mais do que os homens. O homem vai a cada um manda em seu domínio. Esse manda em seu domínio significa o seguinte: é que, por exemplo, quando havia a separação, o homem levava seu arco e flecha, sua lança e suas ferramentas embora. E a mulher ficava com as suas panelas, as suas cestas, tudo aquilo que ela produzia, ou seja, o que é dele, o que é dela é dela. A economia doméstica é comunista, tudo é de propriedade comum. Um homem vive com uma mulher, mas a poligamia e a infidelidade continuam. Exige-se fidelidade das mulheres e o adultério é cruelmente castigado. Entretanto, o vínculo conjugal dissolve-se com facilidade e os filhos pertencem exclusivamente à mulher. Eh, Tem um caso interessante que o povo brasileiro, né, a formação do povo brasileiro, ele fala justamente de algo que é relacionado a essa família matrilinear, que é o cunhadismo, né, de cunhado mesmo, né, cunhadismo, que era a prática na qual as tribos tinham, né, de isso aí, eh, quando o homem, né, casava-se com uma mulher da tribo, ele se tornava membro daquela tribo, ou seja, um resquício, né, ou uma característica, na verdade, dessa família matrilinear. E os portugueses, se aproveitando disso, casaram-se, né, constituíram assim uma família com essas filha de chefes índios, né, de chefes indígenas do Brasil, entrando para essas famílias, para essas tribos, de forma que posteriormente e depois, em alguns casos, até a facilidade de tornar escravos outras tribos. Então, o português
que já era casado, em alguns deixava sua mulher lá na terrinha, vinha para o Brasil, casava-se, assim, entre aspas, né, o casamento, assim, que não sei se para eles se eles consideravam, mas constituía uma família com uma das filhas daquela tribo. Dessa forma, para aquela tribo, aquele português, ele se tornava membro da família, porque era uma linhagem matrilinear. Então, o português, de uma forma patriarcal, tinha sua ligação com Portugal e matrilinear com a terra, com os índios brasileiros. O Darcy Ribeiro fala que isso foi preponderante para que surgissem os mamelucos, né, que é filhos de português, de branco com índios, né, e por causa disso a formação brasileira, principalmente tanto que os bandeirantes, né, depois são justamente filhos de portugueses com índios, com índias, né, na verdade, né. Então, continuando, nessa forma de família pré-monogâmica, o vínculo conjugal dissolve-se com facilidade e os filhos pertencem exclusivamente à mãe. Antes do matrimônio, em algumas sociedades, as mulheres gozam de grande liberdade sexual, às vezes disfarçado de um rito religioso. Em outros, em outros povos, não existe esse disfarce religioso, como os traços e celtas e aborígenes da Índia. Então, a sacralidade bárbara. O cosmo é sacralizado e se manifesta no mundo vegetal. Eliade diz que, no Neolítico, a mulher e a sacralidade feminina são promovidas ao primeiro plano. Evidências etnográficas mostram que foi as mulheres que domesticaram as plantas. Aí a gente começa já a falar do Aion de Is. Lembra que eu falei da ferramentas para lavrar o solo, secar, armazenar a colheita e transformá-la em alimento, bem como a domesticação de animais, que é diferente de pecuária, que a gente vai ver mais para frente. A mulher se relaciona, então, misticamente com a terra. Dar à luz se torna uma variante em escala humana da fertilidade telúrica. Todas as experiências religiosas relacionadas com a fecundidade e o nascimento têm uma estrutura cósmica. O modelo é a Terra Mater, a Mãe Terra. Então, o sagrado feminino, além de um fenômeno empírico da agricultura, é um mistério do nascimento, da morte e renascimento identificado com o ritmo de vegetação. É interessante aí que a gente fala de renascimento, porque quando a gente fala desses conceitos, a gente já imagina só o Aion de Osíris, e não é verdade. As pessoas já, como a gente viu na selvageria, já tinha a ideia de uma outra vida, com espíritos e o culto dos ancestrais. Ao ritmo da vegetação, ritmo da vegetação. Então, o tempo sagrado nesse estágio dá início ao mistério da renovação do mundo e o ciclo cósmico da fecundidade da Terra. Para o homem religioso, os ritmos da vegetação revelam os mistérios da vida e da criação. Ou seja, a vegetação é a hierofania daquele povo. Eles viam, então, o sagrado no crescimento da planta, quando você colhe, quando ela morre e depois quando ela renasce novamente. Ali estava o sagrado. É o mistério da regeneração periódica do cosmos, que funda a importância religiosa da primavera. Isso é interessante que a primavera já existia, obviamente, né? Como uma estação da natureza. Só que quando começa-se então a perceber esse ritmo da vegetação, a primavera ganha uma primazia que de outros
a surgir, a depender da cultura, a orgia ritual em favor das colheitas, como modelo divino da erogamia do Deus céu ou Deus fecundador com a terra-mãe. Os deuses uranianos, que se manifestavam antigamente pelo sagrado celeste, né, refletindo a transcendência das regiões inacessíveis aos homens, né, a morada dos deuses, pouco a pouco deixam lugar para outros deuses, os deuses e heróis míticos. E um exemplo disso é Olorum, para quem não conhece, né, da mitologia iorubá, que é o deus da criação, que ele aos poucos se afasta de sua criação e deixa para os seus filhos, como Oxalá e outros. O afastamento do Deus céu é impulsionado pelas novas descobertas, né? As deusas mães e os deuses fecundadores são mais acessíveis que o Deus criador. Acessíveis num ponto de vista mágico, né, e religioso. Em algumas religiões, a terra-mãe dá a luz sozinha por partogênese, como era, né, nessa figura, que dá o... Outra hierofania cósmica muito importante é a valorização do ritmo da lua, que estabelece a correspondência entre o ciclo de morte e ressurreição. Nesse estágio, o espaço sagrado ganha maior valorização religiosa, devido à vida sedentária. O simbolismo cosmológico do Imago Mundi é refletido na sua aldeia, campos e posteriores templos. Por exemplo, aí nós vemos o templo de Gozo, né, que fica em Malta. E é interessante a gente perceber que nessa época já existia impérios. Não é, a gente quando fala assim imagina somente o povo pré-histórico, mas não. Começava a surgir o Império Egípcio, Sumérios, tudo naquela região ali do Oriente Médio, né? Já estava surgindo essas civilizações. Ao redor deles, né, estavam ao redor desses impérios existiam as tribos neolíticas, né? Então, o espaço sagrado nesse período é interessante porque a instalação de um território, como no tempo da selvageria, assume uma criação, assume poste ou um totem sagrado, né? Aquele lugar deixa de ser o caos e se torna o cosmos, né? E da mesma forma, continua essa tradição. O modelo da obra dos deuses, a cosmogonia, também é feita nas cidades e aldeias. E é feito de duas formas. Primeiro, a cosmogonia das cidades e aldeias refletem o Aximundi, reflete o simbolismo do mundo projetando em quatro direções. Por exemplo, a cidade de Roma, a Roma antiga, né? Ela foi construída, né, num quadrado refletindo essas quatro direções. Ou imita também essa cosmogonia através de um ritual, de um sacrifício sangrento, dependendo, né, da mitologia em si. Então, vamos para a Bárbara Superior, né? Inicia-se a fundição do ferro. Os primeiros a descobrirem os hititas, né, eles foram um povo que vive mais ou menos ali onde é que é a atual Turquia, né? E a sacralidade telúrica, né, dos metais, ela segue também essa ideia dos ritmos, né? Na qual os metais crescem no interior da Terra, respeitando ciclos e ritmos próprios do submundo. Tanto é que na mitologia Hera gera Hefestos. Então, na história, a gente está falando da idade dos metais, período que caracteriza o fim do Neolítico, né, e começa a idade dos metais. Só que, segundo Morgan, né, a Bárbara Superior só começa com o ferro,
Mas o homem, né, já usava o cobre e o bronze há 3.000 anos atrás. A gente já tem que entender que nessa época já existia os povos gregos, já estava a 15ª dinastia do Egito, já existia, como se diz, impérios já tinham, sumérios já tinham caído, já tinham existido, ou seja, já existia diversas civilizações. Mas o ferro, o que que é importante do ferro? Por que que ele marca como se fosse a bárbara superior? Porque o ferro tornou possível a agricultura em grande escala, a preparação de grandes áreas de floresta para fazerem campos. Deu também aos artesãos um cobre e o bronze. Então, o ferro é muito importante nesse ponto. Todo mundo aí está acompanhando, tranquilo? Estou falando aqui um pouco rápido, né? Porque aqui sou professor de história, né? Estou aqui mais dando uma aula do que uma palestra. Se alguém tiver qualquer dúvida, fala no chat, que aí eu respondo. Então, vamos para o Aion de Osíris, né? Que é caracterizado pela civilização. Aion de Osíris traz a força masculina para o foco no deus solar. A mudança de consciência desse Aion foca sob a autoridade do Pai Criador, sob a crescente sociedade. É interessante esse ponto aqui, que é o Pai Criador sob a crescente sociedade. A fórmula osiriana do Deus moribundo funciona como uma ponte entre a realidade agrária de plantar e colher e a realidade das grandes civilizações. Duquette escreve: quando se tornou universalmente conhecido que sem o sol a terra pereceria e que sem o sêmen do homem a mulher permaneceria estéril, o grande pêndulo de consciência racial e atitude deu uma guinada radical. A fórmula de Isis foi alterada. Aí. Então, quando eu leio isso aí, que é um dos pontos que eu vejo, né, que eu acho mais interessante o Aion histórico do que o astrológico, o Aion de Osíris, se a gente for pegar pela astrologia, 2.150 anos atrás, né, as sociedades já estavam totalmente formadas. A gente não pode falar de mudança de realidade agrária, que e isso não existe. Isso, na verdade, as civilizações já tinham o Império Romano, já tinha vários outros impérios, ou seja, o mundo já estava materialista desse ponto. Por isso eu acho interessante a gente ver pelo esse ponto de vista aí mais cultural do que astrológico, porque senão o fenômeno do Aeon de Osíris fica só num recorte europeu e cristão. Então, seguindo por esse ponto de vista cultural, onde Osíris, né, tem como o marco tecnológico, segundo Morgan, o aparecimento da escrita, né? Segundo ele, seria então o marco da civilização. E aí, isso é interessante, porque como é que teve essa transição? No Engels, né, ele escreve que essa foi uma revolução silenciosa, na qual pouco se falam. Como mudou de uma família pré-monogâmica para uma família monogâmica? Como a sociedade deixou de ser matrilinear para patriarcal, patrilinear? Isso é algo que não é muito bem assim delineado ou não está escrito, né? E aí, o que que ele coloca como fator é a riqueza e poder. Lembra que eu falei de sociedade crescente? Então, na divisão do trabalho, na família sindiásmica, cabe ao homem cuidar do gado e dos escravos. Com o desenvolvimento da produção agropecuária, surge uma fonte de riqueza até então desconhecida. A gente tem que imaginar que isso aqui
Imagina sociedades que agora sedentárias, né, não mais nômades, começam a ter riquezas, né, e tecnologias e desenvolvimento muito maior do que tinham os seus antepassados. A agricultura, então, transformou aldeias em cidades, migração e conquistas territoriais, e fez emergir guerras e líderes dos homens. A autoridade do poder dos homens, então, começou a aumentar. E mais, segundo o direito materno, seus filhos, né, os filhos desses homens não podiam herdar essas novas riquezas, sejam através da economia ou de conquistas de guerra. Nas sociedades, então, com estratificação social, sob a liderança de uma chefatura, à medida que essas riquezas aumentavam, conferem aos homens uma posição mais importante do que a mulher. Entendeu? Lembra como eu falei, nas sociedades antigas não significa matriarcal. Existe poucas sociedades assim matriarcais. As sociedades eram fechadas em uma chefatura, ou seja, um líder de chefes, tanto homens como mulheres. Só que à medida que, após o surgimento do ferro, na qual começa então a expandir a agricultura, expandir a pecuária, começa a se fazer mais guerra, começa a ter o Engels fala também que então a importância desses chefes, né, começam a crescer ainda mais, principalmente por causa dessas riquezas que ele conseguia conquistar. Então, a consciência osiriana e o desenvolvimento econômico faz surgir uma nova forma familiar, a família patrilinear. O direito hereditário e a filiação são do pai. E a propriedade não pertence mais ao clã, se torna uma propriedade privada do patriarca. Isso é interessante porque eu coloquei consciência osiriana, né? Porque para Engels essa revolução é simplesmente fruto da economia, né? Tanto é que é materialismo histórico, ele só tem um foco por esse lado. Só que a gente vendo pelo lado religioso e místico, houve então todos os elementos para que isso brotasse. A gente tem que entender que o fruto só cresce em solo fértil. Sociedades, essa consciência osiriana foi desenvolvida com esses elementos econômicos e materiais dando suporte para isso. Tanto é que existe ainda hoje sociedades matrilineares em algo que eu pesquisei, por exemplo, em algumas tribos, né, ou sociedades indígenas americanas, lá nos Estados Unidos. São matrilinear, o que considera o filho herdeiro de sua mãe. Então, continuando, desse ponto de vista, então a gente pode entender que nessas sociedades não teve então essa consciência osiriana ou não teve esse desenvolvimento econômico que levou a isso. Como vimos nas sociedades primitivas e arcaicas, a vida sexual é ritualizada conforme a cosmogonia, então como modelo divino da hierarquia cósmica da civilização. Essa mudança que o Engels escreve que na qual ninguém escreve, que foi algo assim silencioso, na qual não existe relato, na verdade, e que foi uma forma de violência, não foi uma violência, foi algo natural. Toda qualquer mudança para os povos primitivos e arcaicos eram configurados de acordo com a sua cosmogonia. Eles conseguiam incorporar isso à sua mitologia. Como a gente vê então Zeus aí na figura Zeus e Hera, que é o modelo divino do casal cósmico, na qual então as pessoas daquela sociedade seguiam então esse modelo. A família monogâmica é a forma típica da família da civilização. Foi a primeira forma de família que não se baseava em condições, desculpa, tá errado aí. Não se baseava em condições naturais, mas em condições econômicas. Ainda parte do modelo cósmico.
monogâmicos. Mas a família monogâmica, como a gente viu, ainda tinha parte no modelo cósmico dessa inovação. A evolução da família consiste numa série de restrições sexuais. Bachofen, né, foi um advogado e foi o primeiro a escrever sobre o direito matriarcal, né, a família matrilinear, diz que as proibições, antigamente, né, eram atribuídas à mulher das outras famílias, mas essa, a monogamia, podia ser atribuída ao homem. A natureza da monogamia é baseada na supremacia do homem. E aí, Engels escreve: essa supremacia então exclui a possibilidade de amor mútuo dos cônjuges. Marx escreve: a primeira divisão do trabalho é que se fez entre o homem e a mulher para a procriação dos filhos. Para Engels, a monogamia não é uma forma mais elevada de matrimônio. O amor sexual só surge muito tempo depois, entre os cavaleiros da Idade Média. Lembrando que, como eu falei no começo, o contexto no qual Engels escreveu, né, na qual buscava desconstruir, né, a visão que se tinha da família, né, na qual a mulher era submissa ao homem. A gente tem que deixar isso bem claro, que essas palavras do Engels é direcionada para isso. Então, o amor sexual, segundo ele, né, só pode existir em classes oprimidas, pois não existem causas para a supremacia do homem, né, exceto a violência doméstica. Não existe causas para a supremacia do homem em comparação da mulher, exceto a violência doméstica no sentido de força física, né, que o homem é mais forte, né. Então, em classes oprimidas, o amor sexual pode florescer primeiro porque não há fortuna para herança. Como eu falei, a família patriarcal surgiu porque o homem em destaque, né, com as guerras, começou a ter muita riqueza e essa riqueza ele não podia passar para os seus herdeiros, era distribuída por clã. Isso acabou. E aí essa visão, né, de que existia um herdeiro continua até hoje. E posteriormente, na Revolução Industrial, a inserção da mulher no mercado de trabalho, convertendo-a em sustentáculo da casa, também é uma das causas. Só foi na Revolução Industrial. Antes disso não tinha essa liberdade como há hoje, dela poder escolher, assim, liberdade entre aspas, né. Então, vamos falar da sacralidade na civilização arcaica, que a gente já está na civilização moderna. A hierofania cósmica do Sol, ao contrário do devir lunar, permanece imutável, sua forma é a mesma. Lembra que a gente falou da Lua, na qual ela, com as suas estações, mostravam como o tempo era cíclico e existia várias mudanças? Agora, a hierofania cósmica é do Sol. O Sol, ele traduz valores de imutabilidade, soberania e racionalização. Ou seja, é um Sol fixo, ele não muda sua forma, o Sol é sempre o Sol. A mania do Sol foi marcante para esse estágio. Ou seja, como a gente falou da primavera, né, no estágio anterior, a primavera já existia, só que sua relevância só teve destaque a primavera depois que teve essa percepção dos ritmos vegetais. A mesma coisa que o Sol já existia desde sempre. Só que ele começou a ter uma relevância justamente quando começou a ter o destaque dos valores de imutabilidade inerentes a essa consciência osiriana do homem fixo, estável, né, que é o principal, né, o regente, o único que comanda tudo e todos. Em algumas religiões, o deus céu, né, e os heróis míticos se tornaram deuses solares. Deus céus, né, dos céus, né, os deuses uranianos, como eu falei, algumas religiões eles se afastaram, como Olorum. Em outras eles se tornaram preponderantes, eles se tornaram o próprio Sol. Isso aconteceu na religião egípcia, né?
Amon-Ra, né, ele foi destacado como um deus solar, antes não era, né. Esse que de uma sociedade em mudança. E é interessante também, porque isso é um dos outros características que eu tento destacar do ponto dos aeons históricos do que do astrológico, porque se a gente for ver do aeon astrológico, isso ocorreria na era de Áries, né, no aeon de Ísis, ou seja, bem antes, né, ou seja, esses religiões começam a se tornar solares, né, e assim, seguindo essa linha de pensamento, ele não encaixaria bem no Aeon de Ísis, seria mais próprio do Aeon de Osíris. Então, os valores de morte e trevas mudam, e isso com todos os valores sociais, né, inerentes a isso, né. A gente tem que entender, por exemplo, o que que é as trevas. Vamos pegar uma figura que pode ser relacionado com trevosa, assim, de um ponto de vista cristão, né, desse ponto de vista solar, que é o Exu, por exemplo. Para o cristão, o Exu é o diabo. Ele traduz esse dervir, essa mudança, essa questão aleatória da vida, né, que não existe certos controles, entre outros aspectos, né, também, que ele também os valores sexuais que ele tem. Mas o que eu quero focar é isso, que o Exu, por exemplo, nessas sociedades, ele não é mal. Já nessa sociedade osiriana, ele é mal. Por quê? As trevas lunares não são mais necessárias para a vida cósmica, né? Elas se tornam antagonistas. Existe então a oposição. Não é mais um ritmo contínuo de crescimento e morte, né? Aqui se torna imutável. E aquilo que não faz parte desses valores solares se torna então inimigos dele e se tornam antagonistas. Surge então um pensamento dualista, gnóstico, né, do que a Terra é ruim, o céu é bom. Começa a ter essas questões de oposição, mas nem em todas as sociedades existe a oposição. Começa também desenvolvido a questão de alteridade, né, que é do Yin e Yang, por exemplo. E na China, ao invés de ter mostrar as trevas é ruim e a Yang, que é na questão que é uma forma de uma evolução diferente dessa cíclico do Aeon de Ísis. Nesse estágio, o espaço sagrado da cidade é transferido ao templo. Lembra que a gente falou que o espaço sagrado era construído na própria aldeia, toda aldeia e toda cidade era o espaço sagrado e refletia a cosmogonia. Agora, com a expansão, né, cada vez maior das cidades e das aldeias, o templo, o espaço sagrado é transferido para o templo, na qual ele se torna o imago mundi, né? Mas não só isso, mas também um modelo de transcendência, a própria morada dos deuses que reproduz o paraíso celeste. É interessante que a gente não tem como deixar de falar, né? Já que é a sacralidade judaico-cristã. Ela muda, né? Pois o templo, né, sagrado, cíclico, né, aquele eterno retorno, ele é ultrapassado. Pois o Jeová, né, que é o Deus dos judeus, ele não se manifesta no tempo mítico, né? Outrora, no passado, existiam os deuses e fizeram isso e aquilo. Não, ele se manifesta no tempo histórico, né? Jeová, ele vai lá no Egito, joga as pragas. Ou seja, faz parte da história. O Egito foi logo ali, não foi num tempo inacessível, no qual a gente só pode reviver nos festivais e celebrações. Não, ele participa da história, ele está a todo momento olhando para nós. Então, isso é interessante porque, à medida que a modernidade avança, o tempo histórico, sagrado, o tempo mítico, ele começa a perder força. E isso tem um livro que é bem interessante, que é a Filosofia da História,
que ele retrata bem isso, mostrando como a era do retorno foi cada série, né, os deuses dentro do nosso tempo histórico, tirando do tempo mítico. Os deuses uranianos, então, que se manifestaram em outras sociedades, na sacralidade judaico-cristã, conserva sua preponderância, principalmente porque são derivados de povos pastores, né, e que formam as religiões monoteístas, né. E hoje em dia, a gente pode ver que o cristianismo popular ainda mantém a vida cósmica dos deuses, né, em alguns casos, através dos santos, né. Ou seja, não quebrou totalmente, né, não enrijeceu totalmente essa visão do tempo mítico em algumas sociedades, principalmente nas sociedades, nas regiões rurais. Aion de Horus, a civilização moderna. Nesse sistema, com a escrita do Liber Vel Legis, a fórmula é da criança coroada e conquistadora, o príncipe que ascende ao trono após a morte ou transformação do rei, seu pai. Duquette escreve: a fórmula da criança coroada e conquistadora, assim como a criança é o produto físico genético dos dois pais, o Aion de Horus reconcilia e transcende a fórmula das duas eras que antecederam. Aqui nesse ponto é interessante a gente falar da dessacralidade moderna. Como eu falei, o sagrado e profano, eles se complementam. O profano só existe porque há o sagrado e o sagrado só existe porque há o profano. Diferente da dessacralização. A dessacralização do cosmos é um processo de esvaziamento do teor religioso da vida, que é diferente de uma vida profana. Através do esvaziamento do sagrado, remove-se o significado transcendente de determinado objeto natural, por exemplo, a vida sexual, tempo e espaço. Vocês, a cada momento, né, a família, as configurações familiares eram baseadas na cosmogonia. No Aion de Osíris, a monogamia era baseada na hierogamia cósmica do Deus, por exemplo, Zeus e Hera, ou seja, o casal cósmico. Já no tempo moderno, na dessacralização, não existe um modelo cósmico de uma família. Isso se perdeu, entende? Não há um modelo a seguir. A mesma forma, o tempo e o espaço. Não existe mais o espaço sagrado para aquela sociedade. Existe o espaço sagrado para o indivíduo. É diferente. Da mesma forma, a única coisa que ainda resta é o tempo sagrado. Por exemplo, a gente ainda comemora o Ano Novo. Isso é um resquício, né? Apesar de ser o Ano Novo comercial, né, que não tem nada a ver com o cosmo, né, com a hierofania dos céus, né, da terra ou do ciclo da natureza, né? De uma certa forma, a gente comemorar o Ano Novo é também vivenciar esse tempo sagrado. Ainda desacralizada, a maioria segue inconsciente um modelo cósmico por aderência cultural. Como eu falei, o Ano Novo. Sem ignorar os fatores econômicos. Eu quis colocar aqui que agora, como a gente ainda está no começo, né, desse Aion, é muito difícil de a gente falar de uma família característica, né, dessa era, bem como a vida e o espaço. Creio que, como é o coroamento. Ixi, eita, deu um problema aqui. Como é o coroamento do indivíduo, né? Cada indivíduo, então, vai pegar e transformar aquilo que é sagrado, seja da vida, né, familiar, do seu tempo e do seu espaço, mas sem ignorar os fatores econômicos, né? E porque isso é muito importante.
estava justamente lendo recentemente uma entrevista da BCC, BBC, de um que a família é monogâmica ainda hoje por fatores econômicos. Ninguém poderia bancar ter várias mulheres ou vários homens, justamente por questão de grana. É muito mais restrito nesse sentido. Então, a economia, né, assim, a materialidade da nossa vida ainda rege muitas coisas e até certos aspectos religiosos. Então, galera, para finalizar, eu vou deixar aqui essa tabelinha, né, desse artigo que saiu na revista 777, chamado Médica Panênica, né, na qual coloca nessa tabelinha vários elementos para quem quiser utilizar para fazer a mágica, né, de acordo com a EON. Por exemplo, se eu quiser trazer essa energia de Isis, eu utilizo esse estereótipo do fazendeiro, coloco cores azuis, forma Deus é a mãe, a ferramenta é o cálice, e por assim, né? Porque ele é um pouco ainda assim obscuro, né? E não que foge da doutrina de Telemann, na verdade está bem inclusa e é bem interessante. Só que isso levaria muito trabalho. Eu também queria falar das iniciações, mas se eu fosse falar de cada iniciação de cada Aeon também ia levar muito tempo. Mas a gente tem que entender que cada Aeon tem um tipo de iniciação, que é diferente do rito de passagem. E eu acho que é isso. Estou aberto aí para perguntas, quem quiser fazer, pode fazer. Pedir para o host aí liberar os microfones para quem quiser fazer. Tá liberado? Tá não? Ai. Quem quiser aí pode desmutar e perguntar. Já que essa é uma palestra mais, assim, informativa, né? Nossa, já é 9 horas, bastante tempo. Então, pessoal, já que não tem pergunta, a gente vai encerrar aqui a palestra. Em breve vai ser disponibilizada no YouTube da Abadia. Espero ter conseguido passar a minha ideia desse trabalho, sem mostrar, né, expor, né, as características, assim, do meu ponto de vista do que seriam os Aeons. Como eu falei, não estou seguindo o Aeon astrológico, mas é um Aeon. E é isso. Beleza, gente? Então, até mais. Boa sexta-feira para todos. Se beber, não dirija.